Olá, boa tarde a todos. Nessa gravação de hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da questão da lógica. Basicamente uma série de razões pelas quais eu passei a vê-la e a considerá-la como uma espécie de disciplina da mais suma importância para os indivíduos interessados tanto na questão do desenvolvimento intelectual quanto também na questão do autodesenvolvimento de per si. A primeira e maior contribuição do esforço de se empregar a lógica em nosso trabalho intelectual, eu acredito que seja uma espécie de estrutura que ela nos provê para se analisar de maneira prévia todas as ideias que, porventura, pretendamos a comunicar aos outros, né? Pois, na medida em que a gente se esforça para encaixar as impressões que percebemos pelos sentidos através de uma estrutura de raciocínio encadeado, né, que nos permita partir de uma tese, né, ou seja, de um fato que percebemos e que formulamos através de uma proposição e extrairmos dela, né, no caso, toda sorte de informações subentendidas naquela tese. Isso nos favorece bastante, tanto no nosso esforço de exame de consciência, quanto também no nosso esforço de conhecer todas as implicações das nossas ideias antes de se emiti-las em público, né? Ou seja, para quem tem interesse em analisar questões, por exemplo, se preparar para algum tipo de discussão, ou até mesmo para quem tem interesse em filosofia, etc. e tal, que queira utilizar esse tipo de mecanismo para examinar de forma mais aprofundada e coesa as questões, né? Por exemplo, se você quer encontrar alguma incongruência ou quer encontrar algum ponto forte, né, dentro do problema, tal, você pode usar a lógica com bastante proveito para essa finalidade. É uma das coisas mais importantes que eu aprendi usando a lógica em minha vida de estudos, né? Outro campo, né, que a lógica pode nos prestar um auxílio significativo é na questão digamos assim, da obtenção de uma espécie de pontapé inicial pelo qual a gente possa começar a analisar questões, ou seja, colocar e a tentar resolver problemas, né, de qualquer espécie, fazendo uso de todo o itinerário de, digamos assim, de construção teorética que as técnicas lógicas possam nos oferecer. Por exemplo, pessoas que ainda não sabem, digamos assim, como pensar, por não saber como, né, elas poderiam articular as informações que elas conhecem a respeito deste ou daquele tema, elas podem obter um benefício bastante significativo, sobretudo no início da sua carreira de estudos, né? Porque a partir do momento que você tem acesso a uma estrutura pela qual você possa inserir suas informações, né, daquilo que você já sabe do tema, e tentar abstrair de forma efetiva e coerente o máximo de informações subentendidas naquelas questões que você elaborou, você já vai ter uma espécie de empurrão inicial para você começar a pensar e também a estimular a sua cabeça a pensar, ou seja, a não se conformar com aquela informação básica, inicial, né, sem tentar, na medida do possível, extrair o máximo de informações que, porventura, estejam nelas subentendidas, né? A lógica pode oferecer bastante auxílio para as pessoas que estão começando as suas aventuras intelectuais nesse sentido. E outro ponto também bastante proveitoso a respeito do estudo da lógica é a aquisição de uma espécie de estrutura coesa para que nós possamos nos expressar verbalmente, né? Porque para você elaborar suas ideias de forma lógica, você tem que fazer com que a informação seguinte seja decorrente da anterior, né? E assim sucessivamente, né? Aí o hábito de você analisar suas próprias ideias através do esforço da lógica vai fazer com que você, digamos assim, pegue o hábito de se expressar de forma coesa, né? E, por fim, um outro benefício que eu acredito que seja bastante proveitoso para vocês que estão se aventurando nesses assuntos é a própria questão da economia de tempo e de esforço, né? Porque na medida em que você tem
uma estrutura que já te demonstra todos os aspectos a respeito do objeto que você está analisando, para os quais você deve prestar atenção, deve colher informações, né, de modo a poder encaixá-los dentro de um sistema de premissas, tal. Vocês já vão ter uma espécie de caminho já andado, né, para vocês começarem a se colocar e a analisar questões por sua própria conta, né. Então, essas são as minhas dicas aí para quem está interessado nesse tipo de assunto, né? E sobretudo para saber de maneira prévia quais são os benefícios que vocês poderão extrair desse tipo de estudo. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, e até o próximo vídeo.